Existe um capítulo na história do Brasil que foi totalmente ignorado pela historiografia brasileira. Durante 3 séculos, o Brasil teve uma instituição que atuou em todos os níveis da sociedade colonial, que foi o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. No Brasil não teve tribunal. O tribunal existia em Portugal, em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Mas ele mandava buscar os suspeitos de heresia aqui no Brasil e em todas as colônias dele. Então, essa história do Brasil ficou ignorada. O arquivo da Inquisição era secreto e até a década de 60 ele foi praticamente desconhecido. Alguns historiadores famosos, como Alexandre Herculano e Antônio Baião, pouquíssimos, escreveram alguma coisa sobre o tribunal, mas ninguém se aprofundou para conhecer realmente o que foi que aconteceu no Brasil durante esses 3 séculos em que o Tribunal da Inquisição atuou aqui na colônia. Ela atuava através de seus agentes, ela mandava seus agentes para o Brasil e para todas as suas colônias, e esses agentes então prendiam os brasileiros suspeitos de heresia, levavam os acorrentados para Portugal, onde eles eram julgados. O julgamento do tribunal foi uma coisa bastante cruel. Eles podiam ter cárcere e hábito penitencial perpétuo, podiam ter como sentença as galeras do rei. As galeras era praticamente uma pena de morte também, e eles também podiam ser exilados, enviados para fora de Portugal, para alguma ilha deserta, e podiam também ser condenados a morrer na fogueira. Infelizmente, nem a minha geração e nem as anteriores tiveram esses estudos, porque esses estudos não existiam. Em toda a historiografia brasileira, durante 500 anos, não se fala nessa instituição. Hoje nós podemos falar já de uma historiografia brasileira sobre a Inquisição. Nós temos nos arquivos da Inquisição cerca de 40 mil processos. Pouquíssimos foram examinados. A maioria tem ainda que ser lida, estudada, porque cada caso é uma vida, e em cada processo vem história do Brasil, fatos, acidentes, romances, dramas, nesses processos. Esses processos, eles não são fáceis de ler, é preciso, às vezes, um determinado treino. Alguns são de letra mais fácil, alguns são mais difíceis, mas já nós podemos dizer que depois que os arquivos se abriram, abriu-se uma nova história do Brasil. O que é muito interessante nessa história do Brasil é que nós temos os documentos. Nós temos documentos, tudo aquilo que nós estamos falando. Nós temos documento porque os arquivos da Inquisição eram muito minuciosos. Durante 3 séculos, eles vigoraram os inquisidores com toda a equipe das Inquisições. E durante 3 séculos, eles escreviam. Nós não tínhamos muitas distrações no século XVII, século XVIII. De modo que aqueles funcionários da Inquisição, notários, escreviam em grande quantidade. Basta dizer que cada processo pode ter de 300, 500, 800, 1.000 e 1.200 páginas. Um processo, uma vida. Então, o que é importante é que se use esses documentos.
E nós podemos provar essa história do Brasil com uma riqueza de documentação, porque esses documentos estão todos nos arquivos de Portugal, todos nos arquivos que chamam Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo. Lá estão guardados, esse tesouro está guardado, que é a história do Brasil ainda não revelada. Entre os brasileiros que foram presos, nós podemos dizer, até hoje, as pesquisas nos revelam mais de 1000 brasileiros que foram tirados de suas casas, levados para Portugal, torturados e penitenciados. Nós temos entre eles ilustres brasileiros, inclusive José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência do Brasil. O José Bonifácio foi chamado à Inquisição, foi advertido pelos inquisidores e a culpa de que ele era acusado não era judaísmo. Pode ser que até ele fosse descendente de judeus, como a maioria dos portugueses eram descendentes de judeus, mas a razão da sua chamada à Inquisição, que deve tê-lo apavorado bastante, foi a acusação de que ele não acreditava em Deus. Além dele, nós temos poetas, escritores, temos um grande poeta que é bastante conhecido, que foi queimado, que é o maior escritor do século XVIII de língua portuguesa, que é o Antônio José da Silva. A história do José da Silva acho que é das poucas conhecidas. Escreveu-se já bastante sobre Antônio da Silva e a vida trágica dele é realmente revoltante saber que esse homem foi queimado, um homem com tanto talento que deixou uma obra tão magnífica, uma obra de crítica, mas uma obra magnífica. Nós temos também o primeiro poeta brasileiro, Bento Teixeira, que foi também preso na Bahia, e ele foi penitenciado e deixou a obra dele, mas ele, no próprio processo dele, tem um texto magnífico escrito por ele. A vida do Bento Teixeira agora está começando a ser mais conhecida, apesar de terem escrito vários livros sobre ele, o texto dele não tinha sido analisado até agora, e eu espero agora que em breve será publicado esse livro que foi escrito por uma aluna da Universidade de São Paulo. Falando da Inquisição, não poderíamos deixar de lembrar o maior poeta, talvez, do século XX, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa sabia que ele era de origem judaica, mas ele não sabia que um antepassado dele viveu no Brasil. Ele teve vários antepassados que viveram no Brasil, mas 2 irmãos viveram em Minas Gerais, e um deles, Martinho da Cunha de Oliveira Pessoa, morava em Ouro Preto, e parece que era um homem de muito talento, porque ele fazia teatro, e a história dele é realmente linda, mas muito triste, porque o Martinho ficou com saudades da terra dele. Ele viveu 25 anos em Ouro Preto e deu-lhe saudades de voltar para o Fundão, porque a família toda de Fernando Pessoa são todos lá daquela região do Fundão. E ele queria voltar, e um dia ele resolveu voltar para casa. E chegou no Fundão
ele fez teatro, ele montou uma série de negócios, mas a Inquisição o pegou e o queimou. Esse aqui é de João da Cunha, porque o Pessoa chamava Cunha. O Fernando Pessoa chamava Cunha. É a família de Fernando Pessoa. Ó, 1740. Mas aqui você tem uma família também que 200 anos ela é perseguida. Ó, tá vendo? Isso aqui é a família do Fernando Pessoa. Esse aqui se chama... Esse aqui se chama... Olha aqui está escrito, foi pro fundão, ó. Ó. Minha família é da Paraíba. Peraí. Paraíba. Ih, ó, uma ajudinha aqui. Meu avô era paraíba. Olha aqui. Processo de João da Cunha, cristão novo, mercador, filho solteiro, filho de Manuel da Cunha, também mercador, natural e morador na vila de Fundão, Bispado da Guarda. João da Cunha, ele foi pro Fundão, ó. Esse é o antepassado que Fernando Pessoa não conhecia. E que, através desses estudos e documentos, nós podemos resgatar também a vida desses familiares do Fernando Pessoa que viviam no Brasil e que ninguém até hoje sabia, nem tinha ouvido falar na vida deles em Minas Gerais. Hoje, à luz dessas novas fontes, que grande parte da população brasileira era de origem judaica e hoje as mais antigas famílias brasileiras têm antecedentes judaicos. Por exemplo, Joaquim Nabuco, Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros. Nós sabemos que, principalmente os paulistas, e Paulo Prado já fala nisso, que aqui foi uma região de grande, de uma intensa imigração de cristãos novos, que eram esses portugueses convertidos ao catolicismo, e muitos dos quais preservavam em segredo o judaísmo, e outros não, se integraram completamente na sociedade ampla e se tornaram realmente os brasileiros, até hoje, considerados o povo brasileiro. Nos últimos anos, com a divulgação desses documentos, conhecendo a atuação desse tribunal aqui no Brasil, conhecendo também a quantidade de brasileiros que foram presos, foram levados para Portugal, nos últimos anos houve o nascimento de um movimento novo. Aconteceu no Brasil um fenômeno único talvez no mundo. Parte da população brasileira descobriu as suas origens judaicas. E uma vez descobertas essas origens, desejaram outra vez pertencer ao povo judeu. Então nós temos uma grande parte de brasileiros, principalmente no Nordeste, que sabem que são de origem judaica. Eles praticam ainda certos rituais, certa proibição de alimentos que os judeus não podem comer, eles também seguem. Aí tem determinados fenômenos que é geral no Nordeste e que são de origem judaica, como, por exemplo, a mortalha. Quando um homem, uma mulher falece, morrem, os judeus costumam usar uma roupa especial que os brasileiros do Nordeste chamam de mortalha. E esse é um costume judaico.
é um costume específico de envolver a pessoa morta nessa roupa que é feita especialmente para isso. Isso é usado em geral no Nordeste. Além disso, nós temos outros fenômenos também alimentares. O picadinho de carne brasileiro é de origem judaica também, porque está escrito nos livros da Inquisição. Quando você passar numa casa e ouvir o cheiro de cebola frita e picadinho de carne, você já sabe que é a casa de um judeu. E assim tem outras lendas e histórias que ficaram completamente esquecidas, porque os arquivos, como eu falei, eram secretos e ninguém tinha acesso a eles. Infelizmente, hoje, nós podemos resgatar a história do Brasil. Nós podemos escrever a história do Brasil, todos aqueles capítulos que não eram conhecidos, e enriquecer a história do Brasil e torná-la conhecida por todos os brasileiros.